falava assim pro Traste, nossa, eu sinto que ela tem uma inveja de mim, assim, uma coisa estranha, mas eu não sabia do quê. Aí subi no prédio dela e fiquei escutando atrás da porta e ouvi os dois. A bicha feia fala tudo errado, aí o negócio vai ficar feio, porque aí pode dar até morte, porque o cara, o mesmo nude que ela mandou pro Traste, ela mandou pra ele. Gata, Selma tinha uma melhor amiga e ela pensava assim: ah, como eu gosto muito dessa amiga, mas ela é feia, então não tem problema. O que você acha que aconteceu? Pois é, gata, a amiga feia foi talarica. E a Selma sabia que se contasse pro marido da amiga podia acontecer uma tragédia. E aí eu pergunto pra você, o que você faria? Você contaria? Selma, quantos anos você tem? Eu tenho 46, Rufus. 46. Você estava casada, tinha uma melhor amiga e o que aconteceu? Essa minha melhor amiga, que eu considerava uma irmã, enquanto eu estava de viagem, ela ficou com meu marido. Como é que foi que tudo Na minha aconteceu? casa. Como que tudo começou? Foi assim. Vou contar desde o começo. A gente conheceu ela, eu moro em Portugal, né? E aqui a gente quase não tinha amigos, era só eu e ele. Eu tenho 2 filhos do primeiro casamento, mas ficaram lá no Brasil e eu ia buscar eles depois, né? E aí a gente conheceu um casal. Muito legais eles, simpáticos, do Brasil também. E aí a gente fez amizade e começamos a frequentar a casa um do outro. Eles tinham uma filhinha de 7 anos e a gente fazia jantar, um ia jantar na casa do outro, saía, passeava, enfim, normal, coisas normais de amigos. E o marido dela depois começou a trabalhar de caminhoneiro, então ele viajava pela Europa toda, ficava muito longe de casa. E ele falava pra gente, né, faz companhia pra ela, porque ela tá sozinha com a menina, né, e ela não dirigia, então eu dirigia pra ela, fazia o que era preciso, levava ela no mercado, buscava a menina na escola às vezes e tal. E essa amizade foi crescendo, a gente ficou muito chegada mesmo, então a gente ia fazer caminhada todo dia e eu abria minha vida pra ela. O que Então eu você comecei... contava pra ela quando você tava conversando com a sua amiga na caminhada? O que você falava nessa caminhada? Contava tudo. Contava desde dessas crises que eu estava tendo de ansiedade, contava do jeito que ele era e contava também as coisas boas que aconteciam com a gente. E ela contava também do casamento dela e ela contava detalhes do marido dela também. E a gente falava de tudo, até de sexo, tudo. 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 Você contava detalhes da sua vida sexual pra sua melhor amiga. Contava. E assim, ela sempre reclamava do marido, e eu não. Acho que esse também foi meu erro, né? Fazer propaganda. Ela falava que o quê? Que ele não comparecia? Porque o marido era caminhoneiro, o marido dela, né? Era. Mas não, ela falava que não era bom quando ele estava aqui, que não era bom. Que era fraco. Em compensação, e eu falava, pra mim falava... não tem problema. Eu falava, pra mim não tem problema, é bom, também não contava muitos detalhes, assim, mas eu falava que era normal, que era bom, que não tinha problema, que a gente não tinha esse tipo de problema. E tá, e foi mas passando aí também, o tempo... só pra eu entender, você não sentia nada de diferente, assim, na reação dela? Uma boca de Então, desejo, não, assim. nessa hora não, mas depois, quando ela ia em casa... Eu cheguei a comentar com o meu ex lá, eu vou chamar ele de Traste, tá? Porque ele é um verdadeiro traste. Eu falava assim pro Traste, nossa, eu sinto que ela tem uma inveja de mim, assim, uma coisa estranha, mas eu não sabia do quê. Porque, né, a gente não tem nada, assim, que poderia, né, mas eu não sabia do que era, mas eu sentia que ela tinha um pouco de inveja, assim. Mas também não via tanta maldade, às vezes eu pensava, acho que ela tá... carente, porque ela fica muito sozinha e tal. E tudo bem. E aí até que surgiu eu tive que ir pro Brasil para buscar meu filho. Eu falei, bom, então eu vou sozinha, né, pra gente não gastar muito, eu vou sozinha e você fica.
Daí ele falou, não, tudo bem. E ele tirou uns dias de férias e ele não cozinhava, não sabia fazer nada. Então eu fiz um pouco, umas marmitinhas, deixei uma comida pronta para ele e falei para ela, falei, olha, quando acabar a comida, você faz comida para ele, chama ele para comer lá na sua casa, né? Me dá uma força. Você Ela, chamou a não, sua claro, pode melhor amiga pra deixar. fazer comida pro seu marido. Não, falei para ela fazer na casa dela e chamar ele para comer lá. Ô, mulher! Não, na minha cabeça nunca. Por quê? Primeiro, porque eu confiava nela demais. Uhum. Porque ela era como. Eu considerava ela como minha irmã. Uhum. Segundo, a bicha feia fala tudo errado. Ela assim, é não era o perfil dele. Ela é feia. Ela é feia e ainda ela fala tudo errado. O português dela é todo errado. Ela é muito estranha. Uhum. E eu achava que não era o perfil dele, né? Assim, na minha cabeça e tal. E quando eu cheguei no Brasil, que eu contei isso para minhas irmãs falaram, você é louca? Como que você confia assim? Eu, ai gente, não vai rolar nada, né? Até parece. E aí, quando eu tava lá no Brasil, ele ficava me ligando direto, assim, umas 3, 4 vezes por dia. Onde você tá? O que você tá fazendo? Me controlando, né? Uhum. E eu falava pra ele, nossa, pra que isso, né? Para com isso, não sei o quê. E aí teve uma vez que eu tive que ir na casa do meu ex-marido, pai dos meus filhos, né? E eu falei assim, eu vou fazer uma comidinha para os meninos, né? Nunca mais eles comeram a minha comida, nossa, daí ele ficou louco. Como que você vai na casa do seu ex-marido? Que não sei o quê. Eu falei, mas ele nem tá lá, ele tá trabalhando, eu vou lá durante o dia, só os meninos que estão lá. Ele, eu não quero saber, e ficou bem bravo mesmo comigo. Eu achei estranha aquela atitude dele, né? Falei, nossa, ele tá muito ciumento, tá muito controlador, tá estranho. E voltei. Quando eu voltei para Portugal, já com meu filho, aí que eu vi que ele estava mesmo muito estranho e ela também. Isso ela é começou a se arrumar depois? mais. Você ficou quanto tempo no Brasil? Fiquei 20 dias. Ah, pouquinho. Uhum. Aí, quando eu voltei, eu comecei a achar ele estranho, o jeito que ele tratava ela. E o jeito que ela se vestia, ela estava totalmente diferente. Estava se arrumando pra caramba, um monte de roupa nova. E estava muito esquisito. E aí a gente começou a discutir. Então, e no dia que eu cheguei, era o aniversário dele. E quem foi me buscar no aeroporto foi ele junto com o marido dela, porque eles também eram melhores amigos. Uhum. Ele e o marido dela, né? E eles foram me buscar. Ele e o marido dela. E aí o marido dela falou assim, Selma, a gente vai fazer um churrasco em casa para comemorar o aniversário dele, né? Vamos lá. Aí eu tava super cansada ainda, né, da viagem, tudo. Eu falei, não, mas tudo bem, vamos. Aí fui. Cheguei lá, ela tinha mandado fazer um bolo para ele do Corinthians, que ele é corintiano. Comprou um kit de perfume para ele importado, super caro. Uhum. Ele ganhou um monte de coisa. Aí ali eu já falei, não, alguma coisa está acontecendo. Não é possível que uma pessoa, né, faz isso para um homem assim casado. Lógico. Mas tudo bem. Só que ela também, pelo visto, estava fazendo na frente do caminhoneiro, do marido dela. Sim, e ele também nem tchum. Uhum. E aí, depois aí a gente começou a discutir, aí eu falei assim, olha, tá acontecendo alguma coisa e eu vou descobrir. Se não for com ela, é com alguém. Tá acontecendo alguma coisa, tá muito estranho. E aí a gente meio que ficou separado. Ele foi dormir no quarto que era do meu filho, né? Meu filho ficou dormindo comigo, ali a gente já se separou. Uhum. Mas como que ele reagiu na hora que você já mandou essa direta pra ele? Ele sempre falava que eu era louca. Sabe quando o homem tá errado, que ele fala, você é louca. Uhum. Então ele falava pra mim, você é louca, você precisa ir pro hospital, tomar um remédio, você tá vendo coisa onde não tem, é sua amiga, como que você fala isso da sua amiga? Eu, não, tudo bem. E eu ia dormir e aquilo ficava na minha cabeça, ai meu Deus, será que eu tô louca? Será que eu tô vendo coisas? Será que eu tô mesmo louca, ele tá certo? E fiquei com aquilo. Aí passou uns dias, ele chegava tipo 4 e pouco do trabalho. Aí ele não chegou. Nesse dia ele não chegou, deu 4, deu 5, deu 5:30 e nada. E eu tava com o carro do marido dela, né? E no carro do marido dela tem a chave do portão do prédio dela. Eu falei, eu vou lá. Eu tenho certeza que ele tá lá. Aí subi no prédio dela e fiquei escutando atrás da porta e ouvi os dois. Eles estavam conversando, não estavam fazendo nada, mas estavam conversando. Mas ele estava lá, já tinha quase 2 horas que ele tinha chegado do trabalho e estava lá. Uhum.
E aí eu bati na porta, nesse dia eu fiquei muito nervosa, eu bati na porta e eles demoraram para abrir. Eu falei, pode abrir, eu já sei que vocês dois estão aí. Pode abrir. Mas o que eles eu quero estavam ver a cara de conversando? O que você escutou eles conversando? Não dava para entender direito, mas eles riam. Eu fui besta também, porque eu podia ter esperado, né, mais, mas eu fiquei muito nervosa e bati. E aí, depois de um tempinho, assim, uns minutinhos que ela abriu, ela tava branca, assim, ela era meio morena, ela tava branca, e olhou para ele, daí ele falou assim, eu vim aqui conversar, porque a gente tá passando por essa crise, eu precisava conversar com alguém. Aí eu falei para ela ainda, eu falei, como que você recebe um homem, você sendo casada, estando sozinha em casa, você recebe um homem casado também? Eu vou ligar pro seu marido agora. Aí ela, não precisa disso. E o traste também falou, não, você é louca. O que você vai inventar? Não sei o que. Isso vai dar morte. Eu falei, não quero saber. Aí liguei pra ele na hora. Minha nossa. Aí sabe o que ele me falou? Ele falou assim, mas eles são amigos. Eles são amigos, qual o problema? Falei, bom, você que sabe, né? Eu tô só te alertando, né? Se eu fosse homem, eu não deixaria isso. Eu não acharia isso normal, né? Mas você ligou pro marido, pro caminhoneiro, o marido dela, e já falou, sua esposa e meu marido estão juntos. Falei que eu achava que eles estavam e que eu tinha ido lá atrás e tinha pego os dois lá no apartamento. Né? Mas como também eu não pude aprovar, porque não vi nada demais mesmo, né? Eles só estavam conversando, mas eles já estavam ali, já fazia 2 horas quase, né? Então não sei o que aconteceu antes. Mas aí a coisa começou a piorar. Aí eu falei, não, eu preciso saber o que está acontecendo, senão eu não vou sossegar. E ele sempre escondeu a senha do celular dele. Nunca me deixou ver. Nem quando a gente estava casado, nem nada. E ele falava que cada um tinha que ter sua individualidade, que não sei o quê. E eu me fazia de idiota, né? Porque eu sabia que alguma coisa estava acontecendo, mas como eu estava aqui sozinha com ele, eu falei, quer saber? Dane-se, né? Deixa ele. E aí, teve um dia que o celular dele travou e ele não conseguia ligar, ele não lembrava a senha, ficou doido, ficou uns 3 dias. Era um iPhone e deu maior confusão, deu maior rolo. E aí, o que ele fez? Ele anotou num caderninho todas as senhas dele, de tudo. E eu andava com esse... Olha que ridículo, meu Deus. Eu andava com esse caderninho na bolsinha dele, pra lá e pra cá. Não deixava esse caderninho à vista de jeito nenhum. E aí, um dia eu cheguei do trabalho, era um sábado, e ele foi pro banho. Aí eu falei, é hoje. No banho ele não vai levar, né? Aí fui lá no quarto, achei o caderninho, comecei a digitar as senhas que eu achava que podia ser, e consegui. E olhei no WhatsApp e não tinha nada. Falei, não é possível, alguma coisa tem que ter. Aí ele tinha um Telegram. E aí lá tinha tudo. Conversa com ela, tinha nudes. Tinha tudo que você imagina, tudo. Tinha ela falando pra ele me deixar logo e ir morar com ela. Meu, tudo. Aí eu fiquei tão nervosa na hora que eu não conseguia tirar print pra mandar pra mim mesma, então eu peguei o meu celular, tirei as fotos de tudo, né, e pronto. E aí quando ele saiu do banho, aí o pau quebrou, né, e aí mesmo assim ele ainda falava que eu era louca, que eu não tinha visto direito, que eu tava inventando, que eu ia acabar com a vida dele. Eu falei assim... nossa, você nem nessa hora você consegue ser homem, né, de assumir. Ele não assumiu. Mesmo com os nudes ali, ele não assumiu? Não assumiu. Aí depois de muito custo, ele falou pra mim que tinha sido uma vez só, que ele tinha se arrependido, que não ia mais acontecer. Aquela historinha, conversinha. E eu mandava ele sair, ele não queria sair, eu tive que ligar pra família dele no Brasil, falei, olha... Se ele não sair, eu vou ligar pro marido dela e vou mandar tudo isso pra ele. Aí o negócio vai ficar feio, porque aí pode dar até morte, porque o cara é lá do Acre, lá de cima, é aqueles machão mesmo. Se ele vê tudo isso que eu tenho, aí a coisa vai ficar feia. Aí a mãe dele, não, pelo amor de Deus, aí falou, vai embora, aí ele saiu. Ele saiu e foi bater lá na casa dela. Depois
uns dias que eu fiquei sabendo. Depois ele foi lá buscar o resto das coisas dele e tal. Eu fiquei sabendo. Não, aí depois de uns 2 meses, isso foi em julho do ano passado, em agosto mais ou menos que ele saiu de casa. E aí, então, aí passou uns 2 meses que ele já estava lá na casa dela e tudo, o marido dela me procurou. Não, peraí, você pulou uma parte da história. Porque assim, ele saiu, aí ele foi direto pra casa dela. Foi direto pra casa dela. Mas e o marido ficou lá. dela, o caminhoneiro? E eu não quis contar. Eu falei, bom, ele, da outra vez que eu quis contar, ele não quis acreditar, então eu quero que ele agora, ele descubra por ele mesmo. Ah, ele tava então, viajando, eu não contei. então. Ele tava viajando. Ah, tá. Só que eles inventaram uma história que eu tinha botado ele pra fora, porque eu era muito ciumenta e louca, e se ele podia ficar lá, morando lá. E o marido dela deixou. Então ele ficou lá. E aí depois de uns 2 meses que o marido dela depois de uns 2 meses que ele já tava lá, tipo, isso foi acho que em novembro mais ou menos, o marido dela me ligou querendo conversar comigo. Eu falei, tá bom. Aí ele, Selma, eu tô desconfiado que tá acontecendo alguma coisa. Eu falei, demorou, né? Eu falei, bom, Pedro, é o seguinte, tá acontecendo sim, eu tenho aqui as provas, aí mostrei pra ele, daí ele, o mesmo nude que ela mandou pro traste, ela mandou pra ele, o mesmo. Ele falou, não acredito, Selma, olha aqui, ela me mandou isso daqui também no mesmo dia e tal. Como que era esse nude? Eu falei, pois é. Ela tava só de calcinha. Com só de calcinha, amostra. assim, com 6 amostra. E o rosto não mostrava. Tá. Mas eu sabia que era ela tem uma tatuagem assim na barriga e mostrou. E aí ele falou, mesmo assim ele ficou meio assim. Ele falou, ela fala pra mim que não tem nada, que não sei o quê. Eu falei, bom, aí Pedro, é com você. Eu tô te falando o que eu sei e o que foi que aconteceu. E é verdade, eu não tô inventando nada disso, você tem aí as provas. Aí é com você, se você quiser. Também se você quiser perdoar, o problema é seu, né? Eu não quero mais ele na minha vida. Aí eu sei que, olha, deu um rolo, ele ficou lá ainda um tempão. Esse cara, o marido dela, eu acho que ele ficou muito desnorteado, porque ele era muito amigo, né? E mesmo morando lá, quando ele vinha de viagem né, quando ele chegava em casa, estavam os dois lá e ficavam os 3, assim, conversando na mesa. Imagina, né, o clima. Gente, que loucura. História doida. E ele sendo corno. Muito doida, muito doida. Coisa que eu nunca imaginei. E eu sei que hoje eles estão separados, ela e o marido dela, e ela tá com o traste ainda. Eles estão juntos, porque a cidade que eu moro aqui é pequena e de vez em quando eu nunca vi. Graças a Deus, porque eu quase não fico aqui. Mas o meu filho mesmo, quando tá voltando da escola, já cruzou com ele algumas vezes e viu os dois. E o ex-marido dela sempre me chama pra falar como ele tá e tal, e ele emagreceu pra caramba, assim, ele tá péssimo. Ele emagreceu tipo uns 20, porque eles tinham... Eu só tinha 5 anos de casada, né, e não tinha filho com ele nem nada. Eles tinham, acho que 13 anos de casado e tem uma filhinha, né. Então ele ficou muito abalado, porque também agora ele fica longe da filha e tal, e pela sacanagem, né. E outra, ele ganha muito bem como caminhoneiro aqui, essa profissão aqui ganha muito bem. E ela gastou muito dinheiro dele com traste. Tipo, eu tenho uma amiga que morava lá também com eles, ela morou um tempo lá, ela alugava um quarto dela, e ela falou, Selma, ele tem coleção de tênis, coleção de perfume, videogame de última geração, tudo que ela dava pra ele. O ex-marido dela me mostrou a fatura do cartão dele, que foi mais de 3 mil euros num mês que ela gastou. É muita coisa, muita coisa. Pra você ganhar aqui 3 mil euros, demora demais. Então ela é feia, mas ela banca ele. Mas ela banca ele, por isso que ele tá com ela, porque ele é interesseiro, ele sempre foi. E você bancava ele? E ele gosta de coisa boa.
Quando a gente morava aí no Brasil, teve uma época que não bancava, mas, tipo, ele não me ajudava em nada. Ele morou na minha casa, né? Então, a casa era minha, ele não pagava nada, mas também não pagava conta. Eu tô cheia de conta para pagar, então eu pagava, comprava, fazia compra, tudo era eu. Entendi. Mas depois que a gente veio para cá, não. Aqui a gente dividia tudo, porém, a gente também não conseguia ter nada, porque tudo ele queria gastar. Como ele veio para cá, ele achava que tudo era barato, então ele queria tênis, queria roupa, queria perfume, queria não sei o quê. Então a gente não conseguia. Olha, depois que eu larguei dele, a minha vida deu um up, assim, que, nossa, foi mesmo um livramento de Deus. Porque eu tô muito melhor, muito melhor. Em dezembro eu conheci uma pessoa também, um português, assim, maravilhoso, nada a ver com ele. A gente já fez 1 ano junto, então ela perdeu. Toda a mamata que ela tinha, ela perdeu. E você deu a volta por cima pouco tempo depois, porque também não é fácil você se ver sozinha num país totalmente estrangeiro, né? Não tem nada a ver com o Brasil. Não, e pior, porque eu trouxe meu filho, né? Foi bem na época que eu trouxe meu filho, então, nossa, eu fiquei perdida. Falei, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Para pagar aluguel, fazer compra e tudo sozinha. Mas graças a Deus eu consegui, e venho conseguindo. Graças a Deus. E pouco tempo depois você já arranjou um namorado? Sim, uns 5 Europeu meses dessa depois que ele vez. saiu de casa. Oi? Europeu dessa vez. Europeu, eu não quero mais brasileiro. Tô louca, né? Não, mas eu fiquei traumatizada mesmo. Falei, já que eu tô aqui agora, vamos conhecer uma pecinha daqui, né? Mas ele é totalmente diferente. Eu nunca tinha ganhado flores, ele me traz flores sempre, me trata muito bem, muito bem. Meus filhos também ele trata super bem, graças a Deus. É muito diferente. A gente vê, né, que na hora que acontece dá aquele desespero de o que eu vou fazer da minha vida, como que eu vou sobreviver. E aí as coisas simplesmente vão se encaixando e hoje você deu a volta por cima. E ele tá com uma feia. Nossa, horrorosa. Horrorosa e, nossa. E aí ele tá naquele estado, naquela mesma vidinha dele de sempre. Eu não, graças a Deus, já conheci vários lugares e passeio bastante. É outra vida. Muito diferente de quando eu tava com ele. Muito diferente mesmo. A mulher, quando ela tem um pressentimento, ela tem que ir atrás, porque sempre tem alguma coisa. Não deixa passar, mulherada, não deixa passar. Se desconfiar de alguma coisa, vai atrás. E você ficou traumatizada em ter amiga? Fiquei. Eu não quero, assim, amiga de frequentar casa, de ficar muito junto, assim, eu não quero mais. Eu acho que não dá certo. A não ser que seja minha amiga, por exemplo, as amigas que eu tenho no Brasil, que são amigas de muitos e muitos anos, que eu já conheço de infância, de adolescência, tudo bem. Agora, assim, conhecer e trazer pra minha casa, não. Mas também não vai contar pra ninguém que o português é bom de cama. Não, ixi, agora não. Eu falo, nossa, português não presta. Português não sabe fazer o negócio. Não falo nunca mais. Da minha boquinha, não. Ninguém vai saber nada.